Imagine uma cena dramática. Um homem é levado à força até um caldeirão gigante, onde óleo fervente borbulha com um som assustador. Ele é erguido e, sem piedade, mergulhado no líquido escaldante. O silêncio se instala e todos esperam o pior. Mas contra todas as expectativas, ele emerge ileso. Esse homem é o apóstolo João, uma das figuras mais intrigantes da história bíblica. Como ele sobreviveu a algo tão mortal? Foi um milagre divino ou há uma explicação científica por trás desse evento impressionante? Essa é a pergunta que vamos explorar neste vídeo. A história de João é um daqueles relatos que desafiam nossa compreensão do possível e do impossível. Por um lado, ela é celebrada como um testemunho poderoso da intervenção divina. Por outro, ela nos leva a questionar se a ciência poderia oferecer uma explicação alternativa. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa dualidade. Primeiro, vamos explorar a perspectiva religiosa, entendendo por que essa história é tão significativa para a fé cristã e como ela se conecta a outros milagres bíblicos. Depois, vamos analisar a perspectiva científica, examinando casos reais de sobrevivência a condições extremas e teorias que poderiam explicar como alguém poderia resistir a ser fervido em óleo. No final, você terá uma visão completa e equilibrada desse evento fascinante e poderá decidir por si mesmo: milagre ou ciência? A resposta pode não ser tão simples quanto parece. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar suas crenças e expandir sua compreensão. Agora que entendemos o contexto e a importância dessa história, vamos explorar a perspectiva religiosa. Como a fé interpreta a sobrevivência de João e o que outros milagres bíblicos podem nos ensinar sobre a intervenção divina. A história do apóstolo João sendo fervido em óleo e sobrevivendo é um dos relatos mais fascinantes e inspiradores da tradição cristã. Segundo a narrativa, João foi condenado à morte pelo imperador romano Domiciano, que ordenou que ele fosse mergulhado em um caldeirão de óleo fervente. No entanto, em vez de morrer, João saiu ileso, levando muitos a interpretarem o evento como um milagre divino. Mas por que essa história é tão significativa? Para os cristãos, ela representa a proteção e o poder de Deus agindo em favor daqueles que mantêm sua fé, mesmo diante da morte. João, conhecido como o discípulo amado, era uma figura central na igreja primitiva. Sua sobrevivência foi vista como um sinal de que sua missão ainda não havia terminado. Após esse evento, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse, um dos textos mais enigmáticos e poderosos da Bíblia. A sobrevivência de João não é um caso isolado. A Bíblia está repleta de relatos de milagres que desafiam as leis da natureza. Um exemplo notável é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados em uma fornalha ardente por se recusarem a adorar uma estátua do rei Nabucodonosor. Assim como João, eles emergiram ilesos e sua libertação foi atribuída à intervenção divina. Esses milagres servem como lembretes poderosos de que, para os crentes, a fé pode superar até os desafios mais extremos. A perspectiva religiosa também nos convida a refletir sobre o significado mais profundo desses eventos. Eles não são apenas demonstrações de poder, mas também mensagens de esperança e confiança. A sobrevivência de João, por exemplo, reforça a ideia de que Deus tem um plano para cada pessoa e que mesmo nas situações mais desesperadoras, há um propósito maior em ação. No entanto, enquanto a fé oferece uma explicação espiritual, a ciência nos convida a olhar para o mesmo evento sob uma luz diferente. Será que há uma explicação natural para a sobrevivência de João? Ou essa história desafia qualquer tentativa de compreensão humana? Agora que exploramos a perspectiva religiosa, vamos mudar nosso foco para a ciência. Como a ciência explica a sobrevivência em condições extremas? E será que há uma explicação plausível para o que aconteceu com João? Enquanto a perspectiva religiosa vê a sobrevivência do apóstolo João como um milagre, a ciência nos convida a examinar
o evento através de uma lente diferente. Será que há uma explicação natural para o que aconteceu? Para responder a essa pergunta, precisamos explorar casos reais de sobrevivência a condições extremas e entender como o corpo humano reage ao calor intenso. A história registra vários casos de pessoas que sobreviveram a situações que pareciam fatais. Por exemplo, há relatos de indivíduos que caíram em caldeirões de líquidos quentes em fábricas e sobreviveram, embora com graves queimaduras. Em 2012, um homem na China sobreviveu após cair em um tanque de água fervente, graças a um resgate rápido e tratamento médico imediato. Outro caso notável é o de Anna Bogenholm, uma médica que ficou presa sob uma camada de gelo por 80 minutos e sobreviveu à hipotermia extrema. Esses exemplos mostram que, embora raros, os seres humanos podem sobreviver a condições extremas, especialmente se a exposição ao perigo for breve e se houver intervenção médica. No caso de João, é possível que ele tenha sido exposto ao óleo fervente por um período muito curto, o que poderia ter reduzido os danos ao seu corpo. O corpo humano tem mecanismos de defesa que podem ajudar a suportar condições extremas, pelo menos por um curto período. Quando exposto ao calor intenso, a pele começa a queimar, mas a camada externa pode agir como uma barreira temporária, protegendo os tecidos mais profundos. Além disso, o choque térmico pode causar perda de consciência rapidamente, o que poderia reduzir a percepção da dor e, em alguns casos, limitar os danos ao sistema nervoso. Outro fator a considerar é a temperatura exata do óleo. Se o óleo não estivesse em seu ponto de ebulição máximo, a exposição poderia ser menos severa do que imaginamos. Além disso, a composição do óleo pode influenciar. Alguns óleos têm pontos de ebulição mais baixos e podem não causar danos tão graves quanto a água fervente, por exemplo. Com base nesses conhecimentos, podemos levantar algumas hipóteses científicas para a sobrevivência de João. Uma breve exposição. João pode ter sido retirado do óleo rapidamente, limitando os danos ao seu corpo. Temperatura do óleo. O óleo pode não ter atingido uma temperatura extremamente alta, reduzindo o risco de queimaduras graves. Choque térmico. A exposição ao calor intenso pode ter causado perda de consciência, protegendo João da dor e de danos mais severos. Intervenção humana. É possível que pessoas ao redor tenham resgatado João imediatamente, aplicando técnicas primitivas de resfriamento ou primeiros socorros. Essas hipóteses não invalidam a fé daqueles que veem o evento como um milagre, mas oferecem uma perspectiva alternativa que pode coexistir com a narrativa religiosa. Afinal, a ciência e a fé nem sempre precisam estar em conflito. Elas podem simplesmente oferecer diferentes maneiras de entender o mesmo fenômeno. Agora que exploramos tanto a perspectiva religiosa quanto a científica, chegamos a um ponto crucial. Como essas duas visões se relacionam? Será que a sobrevivência do apóstolo João foi um milagre divino, uma explicação científica ou uma combinação de ambos? Essa reflexão nos leva a um território fascinante, onde fé e ciência não precisam ser inimigas, mas podem coexistir e até se complementar. Muitas pessoas veem fé e ciência como opostos irreconciliáveis. Para alguns, a ciência tenta explicar Deus, enquanto para outros, a fé é vista como uma negação da razão. No entanto, essa dicotomia não precisa existir. A ciência busca entender como as coisas funcionam, enquanto a fé busca entender o porquê. No caso da sobrevivência de João, a ciência pode explicar os mecanismos físicos que permitiram sua sobrevivência, enquanto a fé pode atribuir significado e propósito a esse evento. Por exemplo, mesmo que haja uma explicação científica para a sobrevivência de João, isso não diminui a importância espiritual do evento. Para os crentes, o fato de João ter sobrevivido pode ser visto como um sinal de que Deus estava agindo através das leis naturais, em vez de contra elas. Afinal, muitos religiosos acreditam que Deus criou as leis da natureza e pode usá-las para realizar seus propósitos. A história está repleta de eventos que desafiam a explicação científica e são atribuídos à fé. Um exemplo famoso é o milagre do sol em Fátima, Portugal, em 1917,
quando milhares de pessoas relataram ter visto o sol dançar no céu. Cientistas propuseram explicações como alucinações coletivas ou fenômenos atmosféricos, mas para os crentes, o evento foi um sinal divino. Outro exemplo é a história de São Longuinho, o soldado romano que perfurou o lado de Jesus na crucificação e, segundo a tradição, foi curado de uma doença nos olhos ao ter contato com o sangue de Cristo. Enquanto a ciência poderia buscar uma explicação médica para a cura, a fé vê nisso um ato de intervenção divina. Esses casos mostram que, muitas vezes, a linha entre o natural e o sobrenatural é tênue. Eles nos convidam a considerar que, talvez, a verdade esteja em algum lugar no meio. Um equilíbrio entre o que podemos explicar e o que ainda está além de nossa compreensão. A história de João nos desafia a pensar além das categorias rígidas de milagre ou ciência. Em vez de escolher um lado, podemos abraçar a complexidade do evento e reconhecer que ele pode ter múltiplas camadas de significado. Para alguns, a sobrevivência de João será sempre um milagre, um testemunho do poder de Deus. Para outros, será um exemplo fascinante da resistência do corpo humano, e para muitos será uma combinação de ambos. Essa dualidade não é uma fraqueza, mas uma força. Ela nos permite explorar o mundo com curiosidade e humildade, reconhecendo que há muito que ainda não entendemos, e talvez seja exatamente essa a lição mais importante da história de João, que o mistério e a maravilha fazem parte da experiência humana. Agora que refletimos sobre as diferentes perspectivas, é hora de concluir nossa jornada. O que podemos aprender com a história de João? E como ela pode nos inspirar hoje? Chegamos ao final da nossa jornada, mas a história do apóstolo João e sua sobrevivência ao óleo fervente deixam uma marca duradoura. Seja vista como um milagre divino, uma façanha científica ou uma combinação de ambos, essa narrativa nos convida a refletir sobre os limites do possível e do impossível. A perspectiva religiosa nos lembra do poder da fé e da crença em algo maior que nós mesmos. Ela nos inspira a enfrentar desafios com coragem, sabendo que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança. Por outro lado, a perspectiva científica nos desafia a explorar o mundo com curiosidade e a buscar explicações para os fenômenos que nos cercam. Mas talvez a maior lição dessa história seja que fé e ciência não precisam estar em conflito. Elas podem coexistir, oferecendo diferentes maneiras de entender o mesmo evento. A sobrevivência de João pode ser um milagre para alguns e um exemplo fascinante da resistência humana para outros. E está tudo bem. O importante é que essa história nos faz pensar, questionar e buscar significado. E você? O que acha? Foi um milagre, uma explicação científica ou ambos? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar essa conversa. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e explorar outros conteúdos que desafiam a maneira como vemos o mundo. Uma coisa eu sei, que Deus é poderoso, e o mesmo em fidelidade para operar milagres e ajudar os seus. Por fim, lembre-se, às vezes, as maiores histórias são aquelas que nos fazem questionar o que sabemos sobre o mundo e sobre nós mesmos. E a história do apóstolo João é, sem dúvida, uma delas.